Procurando um guia de como estudar para o Enem 2024? Esse vídeo é para você. Se fosse uma recomendação minha, busque o método de questões. Recomendo bastante aquelas apostilas gigantescas. Foca naquilo que você tem realmente dificuldade. Oi, meu povo! Como vocês estão? Para quem tá aqui já faz mais um tempo, esse aqui é o segundo vídeo do nosso desafio, que está totalmente interligado aos vestibulares e ao estudo autodidata. Então, hoje eu trouxe para vocês falando sobre o Enem. Primeiramente, vamos conversar. O que é o Enem? O Enem é uma prova realizada todo ano, uma vez por ano, no caso. São feitas completamente assim, 180 questões mais uma redação, sendo dividida por 45 questões de linguagens, 45 questões de humanas, 45 questões de natureza e 45 questões de matemática, mais uma redação. O resultado dessas provas nos dá uma nota no final. E através dessa nota a gente pode entrar em 3 programas: o SISU, o ProUni e o FIES. Programas feitos para o governo, para basicamente a gente conseguir entrar nas faculdades através do Enem. Claro, se você tem alguma dúvida de como funciona o Enem, tem um vídeo certinho só falando sobre o Enem em si. Eu vou deixar aqui nos cards. Mas agora, como o vídeo é voltado de como estudar o Enem, pode ser que você que tenha caído nesse vídeo e já saiba o que é o Enem. Por isso, hoje a gente vai falar sobre um guia de como estudar para o Enem. Mas antes, eu acho importante a gente levantar algumas coisas aqui. Primeiro, não existe fórmula mágica para você ser aprovado. Então, aqui a gente não vai te dar algo mastigado, você vai fazer e vai dar certo. Não. Aqui a gente vai te ensinar a como fazer um estudo autodidata, que está interligado com o nosso desafio. Basicamente, o estudo autodidata é quando você tem total controle e estuda totalmente sozinho. Não digo sozinho de você não buscar videoaulas, mas sozinho você saber o que você vai estudar, como você vai estudar e por onde você vai estudar. Ninguém te guia, como na escola ou em cursinhos presenciais. Basicamente, você vai falar o que você vai estudar no dia, o que você vai fazer naquela semana, qual prova você vai fazer. Não é tudo pronto para você só ir lá presente e realizar todas as tarefas. Dito isso, eu dividi tudo o que eu vou falar hoje em etapas, e são etapas que estão relacionadas, interligadas com fruta. Como assim fruta? Basicamente, o nome da etapa está relacionado com o desenvolvimento de um fruto. Então, simbora lá ver como que funciona esse guia? Primeira etapa, flor. Nessa etapa a gente vai responder algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual método de estudos vou utilizar? Temos dois, basicamente, métodos, grandes métodos, que é o tradicional e o método por questões. O tradicional você vê aula e depois faz questões. No método de questões a gente faz questões e depois vê aula. Você pode estar se perguntando: mas Samira, qual eu escolho? Basicamente, eu recomendo vocês a pesquisarem. Pesquisa pega seu curso, o curso que você quer fazer. Pega 5 pessoas que passaram no seu curso. Qual método elas usaram? O método tradicional ou o método de questões? E caso você não saiba qual curso você quer ainda, pega 5 aprovados de uns cursos mais concorridos e vê quais métodos eles utilizaram. Então, assim, ajuda você se guiar e falar assim: vou usar esse método aqui. E não tem muito: eu não combino muito com esse método, eu não me dou bem com esse método. Porque, querendo ou não, ambos são iguais. Só que um é mais focado e o outro é mais, vamos por assim, geralzão. O qual é focado? O método de questões. E o geralzão é o método tradicional, que você vê aula e depois faz questões. Se fosse uma recomendação minha, busque o método de questões, aprender mais sobre ele. Porque ele sim tem muita mais gente comprovando que foi aprovado. A segunda pergunta é: vai utilizar cursinho? Qual? Aqui no canal tem um vídeo que ensina como escolher o cursinho, tanto online quanto presencial. Eu recomendo vocês ir lá, porque tá muito mais explicadinho. Mas basicamente, realmente é você saber se você vai usar ou não. Porque querendo ou não, também o YouTube é um ótimo cursinho de graça. Então, caso também não fique preso a ter cursinho, pagar por algum cursinho. Assim, claro que tem cursinhos que valem muito a pena, o dinheiro é bem gasto, mas às vezes a gente acaba caindo numa cilada. E nesse vídeo lá eu conto pra vocês melhor. Todos os vídeos que eu tô citando, eu vou deixar aqui no link na descrição pra vocês irem lá ver. Terceira pergunta, fechando aí a nossa primeira etapa: você pretende usar algum material? Qual? Se fosse uma recomendação minha, eu recomendo bastante aquelas apostilas gigantescas que tem na Shopee, acho, se eu não me engano, que vende, que é tipo um monte a questão do Enem, acho que umas 10
para mais provas que o Enem teve, e a pessoa imprime e coloca tudo em um caderno gigante. Eu tive ela já, foi muito bom, me ajudou demais, porque querendo ou não, você imprimir as provas acaba ficando muito mais caro do que comprar essa apostila. Então eu recomendo bastante, porque é algo que vai ser muito útil. Você pode fazer simulado por ela, o estudo por questões por ela, tem muitas utilidades, é algo que realmente vale a pena investir. Agora o material de apostila vai de você, claro, se você quer ou não. Material, quando eu digo, é material de estudo mesmo. Pode ser tanto o PDF quanto físico mesmo. Tem diversas apostilas online em PDF. Caso vocês queiram, deixem aqui nos comentários que eu junto todas elas e coloco em um drive para vocês. A segunda etapa se chama polinização. Lembra que tá a analogia aí com o fruto. Nessa etapa a gente vai falar sobre divisão de matéria, simulados e como fazer a revisão. Vamos começar por divisão de matérias. Você deve focar naquilo que você tem dificuldade. Não tem lógica você ter muita dificuldade em humanas, quase base nenhuma de humanas, e ter ali até que uma mediana, não vai bem, mas vamos lá, você consegue acertar umas 15 questões, 20 questões de natureza, e de humanos você dá 10, nem isso às vezes. Não tem lógica você focar em ciência da natureza e aí deixar humanas para sabe lá quando vier. Não é porque a nota de humanas, vamos supor, não é tão valorizada como a nota de naturezas, que você vai deixar ela de lado. A gente deve focar nas nossas dificuldades. Até porque, que nem seu caso for realmente dificuldade em humanas, a gente se desenvolve muito rápido em humanos. Poucas coisas que você vai pegando, bastante provas que você vai fazendo, você já faz uma evolução gigantesca. Então eu recomendo bastante vocês Foca naquilo que você tem realmente dificuldade. Por esse motivo que eu recomendo tanto o estudo por questões. Porque o estudo por questões, ele foca na sua dificuldade. Ele te faz estudar o que você tem dificuldade e não focar naquilo que você tem facilidade, entre aspas, assim, mais facilidade do que a sua dificuldade, vamos dizer assim, e você deixar ela de lado, a sua dificuldade, e focar só no que a nota valoriza. Até porque estudar pelo que mais cai, que também entra nesse conceito, não te vai trazer aprovação nenhuma. Porque estudar pelo que mais cai, todo mundo estuda, todo mundo sabe o que mais cai no Enem, todo mundo sabe. Então, você tem que buscar, basicamente, o que te diferencia daquelas outras pessoas. O que vai te trazer a aprovação é a diferenciação. Então, não foque no que todo mundo foca. Faça o seu, estude suas dificuldades, porque é isso que te traz a sua aprovação. Eu, nesse último ano, eu foquei realmente no que eu tinha mais dificuldade e foi algo que fez a minha nota. Sério, gente, foi um aumento de muitas questões e eu fiquei totalmente assustada, até surpresa, porque a gente fala, mas quando a gente vê na prática é surreal, a gente vê mesmo na prova valendo. Então vale muito a pena a gente focar naquilo que a gente tem dificuldade realmente. Vamos falar da coisa mais importante para o vestibulando, simulado. Mas o que é um simulado? Simulado, basicamente, é você simular o dia da prova. Mas como eu vou simular o dia da prova? Pegando aí que você vai fazer Enem. Enem, normalmente, no primeiro dia é 90 questões, mais uma redação. Então, o seu simulado vai ser 90 questões mais uma redação. Ai, Samira, mas eu tenho que fazer no tempo? Sim, não precisa fazer no horário que acontece o Enem. Tipo, eu vou fazer 1h30 da tarde, porque o Enem começa 1h30 da tarde. Não. Acorde, pode começar a fazer seu simulado. Isso não vai te fazer diferença nenhuma no dia. É sério, não faz diferença nenhuma no dia. Porque a gente pensa, mas nossa, pós-almoço eu tô tão cansado, pós-almoço eu fico com tanta preguiça. Gente, isso acontece na sua casa. Você não vai chegar no Enem, não existe você chegar no Enem calmo, com preguiça e com sono. Muito difícil. Olha, eu nunca tive isso. Toda vez que a gente chega no Enem, a gente tá ansioso, tá nervoso, porque é uma prova que a gente põe muita pressão. Então relaxa, pode começar a fazer o Enem de manhã, não precisa ser 1h30 da tarde mesmo. É uma observação aí pra vocês. Mas o simulado é você pegar uma prova, vamos pegar o Enem, 90 questões, vamos pegar o Enem do segundo dia para facilitar a nossa vida? 90 questões, 5 horas de prova. Você tem que fazer essas 90 questões em 5 horas de prova. Ai, Samira, eu posso usar o temporizador do celular? Não recomendo. Fiz essa cagada, gente, e olha, foi um erro muito grande. Porque o temporizador do celular mostra os minutos que faltam. No Enem não vai mostrar os minutos que faltam e o fiscal não fala pra gente quantos minutos faltam. Então a gente vai ter que, assim, surtar e falar, eu acho que vai dar tempo.
E basicamente é isso, senão você acaba perdendo questões. Então eu realmente recomendo vocês peguem o temporizador do YouTube mesmo, tem vários temporizadores, que é do Enem, que vai tirando de 1h30, 2 horas, 2h30, 3 horas. Eu recomendo porque, gente, faz muita diferença. Parece algo bobo, mas faz diferença. E eu vou mesmo colocar isso na minha rotina nesse ano. E esse simulado você tem que simular realmente o dia. Não vai parar o tempo para conversar, para comer, para ir no banheiro. Não, você tem que fazer tudo naquele tempo. Ah, eu tô com vontade de ir no banheiro. Você vai no banheiro, não vai parar o temporizador. Ah, chegou alguma coisa, não vai parar o temporizador. Você tem que realmente simular o dia. Principalmente uma coisa que eu fazia no meu primeiro ano era beber muita água. E eu tinha muita vontade de ir no banheiro. Então, você tem que até saber controlar a sua água para você fazer bem a prova. Eu recomendo bastante vocês a fazerem assim, simular o quão mais possível o dia. Ah, aliás, uma coisa sobre alimentação. Gente, não tem essa frescura de tem que comer isso, eu levo aquilo, porque aquilo vai me ajudar a dar energia. Não, come o que você come normalmente. Comeu em casa pão com manteiga? É pão com manteiga que você vai levar no dia do Enem. Então, sem frescura, coisa mais simples possível. Eu mesma tenho o costume de levar no Enem uva, porque eu amo comer uva e eu como uva fazendo simulado. Então, é essa fruta que eu levo. Sem frescura, gente. Sem inventar muita coisa. Tem que tomar energético, tem que levar doce. Não. O mais simples possível é o que vai funcionar pra você. Segunda observação. A primeira lá era sobre fazer a prova 1h30. Mas a segunda observação é: não faça em cadeira confortável. É uma recomendação de todo o meu coração. Vocês vão se arrepender. Porque pode ser que você caia numa faculdade que tem uma cadeira super confortável. Você vai fazer o Enem melhor que você fazer na sua casa. Mas pode ser que você também caia numa escola que não tenha tanta estrutura e você vai sentar numa cadeira dura que você vai ficar 5 horas sentado naquela cadeira. Eu mesmo vou ter que trocar essa cadeira para fazer todos os meus simulados, porque não dá para fazer simulado em cadeira confortável. Faz diferença. Parece também algo bobo como horário, mas faz sim diferença, porque o nosso corpo acostuma àquela acomodação, àquela estrutura que realmente a gente tem em casa. A segunda pergunta que pode surgir é: quantos simulados eu devo fazer? E aí vem a matemática por trás dos simulados. Para vocês fazerem a base que eu vou falar aqui para vocês, eu recomendo muito você fazer entre 3 simulados do Enem. O que seria 3 simulados do Enem? 6 provas do Enem, que seriam 3 anos de Enem. Vou tentar explicar de forma mais simples possível. 3 anos de Enem. 3 anos de Enem seria você pegar 2020, primeiro dia, segundo dia, 2021, primeiro dia, segundo dia, 2022, primeiro dia e segundo dia. Então seriam 6 provas no totais. Essas provas vão te dar uma noção de como você tá e aonde você tá no ponto de partida para os seus estudos daqui para frente. Como funciona a divisão de simulados na semana? Você vai fazer um simulado se você tá acertando, se você fez essas 3 provas, 3 anos. Se você fez esses 3 anos, se você tá acertando menos de 60% nelas, você deve fazer um simulado na semana e corrigi-los muito bem. Por que eu tenho que fazer um simulado na semana? Porque você demanda mais tempo de correção. E eu tô falando, gente, corrige de todo o coração, porque é isso que vai acelerar a sua evolução. É você corrigir muito bem. Então, um simulado se você está acertando menos de 60% da prova. 2 simulados se você está acertando entre 60% e 80% da prova. Você não precisa de tanto tempo para fazer a correção. E daí, se você está acertando mais de 80%, é você fazer 3 simulados na semana. É bastante simulado, mas quando você já está acertando 80%, são poucas as suas correções, são poucos detalhes que você não viu. Então, não demanda tanto tempo assim de correção. Assim fica muito mais fácil de dividir realmente o simulado. Eu por muito tempo errei, fazia um simulado no meu ano inteiro, um simulado por semana, e era muito pouco para a evolução que eu estava precisando. E eu realmente vi aos detalhes, no último ano que eu fiz essa adaptação, que eu mudei esse jeito, esse método aqui de divisão dos simulados é do método Questiona. Então me ajudou muito, porque nossa, minha evolução foi muito grande de um ano para o outro. Agora, dentro da segunda etapa, a gente vai pegar o terceiro assunto, que é como fazer revisão. A melhor forma que eu descobri de fazer revisão foi fazendo questões. Lembrando que eu sou uma pessoa muito esquecida e eu não pego aquelas coisas de esqueminha, mapa mental, cor. Não, gente, eu esqueço tudo realmente. Me ensina uma coisa hoje, eu esqueci amanhã.
Então, pra mim, realmente questões são muito importantes, porque elas fazem fixar aquilo na minha cabeça, porque eu tive que usar todo o meu conhecimento para tentar entender e resolver aquela questão. Então, me ajuda muito a fixar a matéria. Por isso que eu recomendo vocês, porque eu acho que é o método que mais ajuda dos outros, né? Os outros é muito específico, cada um tem sua habilidade ali, basicamente. Mas o que pega ali geralzão é a lista de questões. O que eu recomendo fazer são listas globais ou listas gerais, como você quiser chamar. O que eu recomendo é por cada assunto que você selecionar, você vai deixar 2 questões para ele. Pegando ali que você vai fazer uma lista global de matemática. Você vai pegar frações, você vai deixar 2 questões de frações. Aí depois estatística, 2 questões de estatística. Divisão, 2 questões de divisão. Aí você vai fazer subtração, 2 questões de subtração, 2 questões de multiplicação. Você teve 10 questões. Sempre deixa 2 questões, porque cada questão ali vai te trazer um desafio diferente. Não deixa uma questão para cada assunto, porque daí você não vai conseguir realmente aprofundar naquilo. Mas eu recomendo bastante sempre você tá fazendo essas listas globais. Pode ser uma lista global por dia, que daí você pega não o que você fez no dia, pega o dia anterior ou na semana passada, você que sabe como que você vai fazer. Mas eu recomendo sempre estar fazendo essas listas globais, porque isso te ajuda a fixar a matéria que você está aprendendo. Como o desejo de vocês é uma ordem, eu dividi esse vídeo em 2, porque um vídeo ia ficar muito longo, porque eu tenho muita coisa ainda para falar para vocês. Isso aqui foram só 2 etapas, são 5 etapas, então falta ainda 3 aí para mim contar para vocês. E eu queria que esses vídeos ficassem totalmente completos, que eu não ficasse me segurando para não falar. Eu quero realmente contar detalhes, trazer aqui pra vocês detalhezinho, característica de cada coisinha realmente. Claro, se você ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários, eu tô aqui pra ajudar vocês com tudo. Se eu falei algo que ficou confuso, deixa aqui que eu vou explicar pra vocês. Pode pensar que, isso aqui é bobo, eu vou responder, gente, porque eu já tive perguntas que eu pensava que eram bobas, mas não eram, era realmente importante e fez diferença no meu estudo. Então, deixa aqui nos comentários. Eu encontro você no próximo vídeo, onde falaremos sobre cronograma, quantas horas estudar por dia, sobre evolução e muito mais. Eu espero muito que você tenha ficado até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.